Muita gente está se perguntando se a Disney estava preparada para uma defesa legal preventiva para o que certamente vai ser usado contra eles no tribunal. O tratamento dado a Rachel Zegler colocou a empresa numa posição muito desfavorável no processo da Gina Carano, financiado pelo Elon Musk. E hoje, o que a gente vai analisar é: as informações que estão surgindo sobre a Zegler afetam o processo? Já vamos falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Antes de começar, eu quero dar um recadinho rápido para quem está pensando em começar um canal no YouTube. Eu deixei aqui embaixo na descrição os links de todo o meu equipamento para quem quiser adquirir. Se comprar por esse link, além de ótimos preços e condições de pagamento, de quebra vocês vão dar uma baita mão pro canal. Valeu, galera. Vamos lá. A forma como a Disney lidou com a Rachel Zegler depois que ela teve aquele chilique político nas redes sociais contrasta muito fortemente com a demissão da Gina Carano pela empresa. Num mundo justo, as regras são aplicadas do mesmo jeito, mas no mundo da Disney, a única regra que importa é o valor da marca, e todo o resto, incluindo os valores da empresa, é negociável. Uma matéria da Variety revelou que a Disney designou um guru pessoal de mídia social para a atriz de Branca de Neve, Rachel Zegler, para revisar as postagens depois que ela publicou mensagens políticas que alienaram uma parte significativa do público americano. Vamos pensar nisso. Uma atriz principal num filme familiar da Disney de 270 milhões de dólares desejou abertamente que metade do país, talvez até mais gente, não conhecessem a paz. Isso não foi 10 anos atrás, foi agora, ano passado, durante a preparação para o lançamento do filme. E a resposta da Disney? Nem demissão, nem repreensão pública, muito menos um pedido real de desculpas. O que aconteceu? Ela recebeu ajuda. Ela recebeu assistência. Enquanto isso, Gina Carano foi jogada no ciclo de centrifugação da Lucasfilm, sacudida, derrubada e depois expulsa pela casa do Mickey, forçada a se esconder na própria casa como se fosse um bunker e impossibilitada de conseguir empregos em outros locais. A notícia chegou para ela da mesma forma que chegou para a gente, e os paparazzi se reuniram ao redor dela como urubu na carniça. Foi um momento horrível, a Gina foi profundamente maltratada e agora o processo está em andamento. Em junho a gente vai ter mais informações. O que vocês acham? As informações que a gente está recebendo sobre a Zegler aumentam os problemas da Disney enquanto eles tentam defender como trataram a Gina tão mal com Star Wars? Me conta aí nos comentários. Eles fizeram mal para Gina Carano. Mas o principal é que, primeiro, o que a Gina disse não chega nem perto do que a Rachel Zegler falou sobre o Trump e os apoiadores do Trump. A postagem que a Carano fez, aquela que acabou por fazer com que ela fosse demitida pela Disney, era muito mais leve e não merecia de jeito nenhum a atitude que tiveram com ela. Mas o que a Rachel Zegler disse não era só mal e odioso. Ela disse no meio de uma campanha de imprensa que já estava bem ruim da Branca de Neve. E disse isso em conjunto com o filme em si, com a promoção do filme. E o pior, ela direcionou o ódio para um público muito específico. As declarações da Gina Carano eram completamente separadas do papel dela como Cara Dune em The Mandalorian. Então não tinha absolutamente nenhum motivo para demitir a mulher. E se mesmo assim ela dissesse algo realmente ruim, a empresa tinha que ter com ela a mesma atitude que teve com a Zegler. Tinha que arranjar um assessor de mídia social ou então chegar para ela e dizer: olha, dá uma maneirada na língua aí que está complicando para o nosso lado. Mas não fizeram nada disso, preferiram demitir. Zero razão para mandar embora. Então o fato de eles terem tratado ela de uma forma e a Rachel Zegler de outra, significa que é com isso que a Disney se alinhou. Eles têm as mesmas crenças e a mesma ideologia da Rachel Zegler. E essa é a razão pela qual eles fizeram de tudo por ela. Já com a Gina Carano, eles demitiram pelas redes sociais. Ela não foi nem chamada para ir no RH. Foi tipo assim, avisa ela aí que ela tá demitida. Ah, como? Mete um post no Instagram. Sinceramente foi ridículo. A coisa toda tá explodindo na cara da Disney. E a gente aqui do outro lado tá adorando, porque a Disney tá recebendo tudo o que eles merecem pela forma como tem tratado suas estrelas. Não só a Gina Carano, mas recentemente a gente viu a mesma situação com o Jonathan Majors, a gente viu a mesma situação com o Johnny Depp. Né? É assim que a Disney tem lidado com tudo. Eles estão recebendo o que eles merecem nesse momento. Eu não tenho pena nenhuma.
A gente pensaria que eles teriam sido consistentes com a política deles, né? Dado o que estava acontecendo com a Gina Carano, com o Jonathan Majors, com o Johnny Depp. O artigo da Variety apresenta como se eles estivessem hesitantes em ordenar e implementar uma política semelhante com a Zegler com esse litígio em andamento, ou da Gina Carano. Mas, de novo, tudo que a Gina tem que fazer é juntar esses arquivos no processo. Agora, eu acho que a defesa vai se pegar no fato de a Lucasfilm ser uma divisão separada dos estúdios Disney ou coisa do tipo. Eles tomam as suas próprias decisões, mas claramente a partir daquele artigo da Variety, eles estavam pensando no outro processo quando estavam tomando a sua decisão ali. Eu sou meio a favor de algum tipo de cláusula ética ser anexada a muitos desses filmes, justamente para evitar que essas coisas aconteçam, para manter esses membros do elenco, os mais problemáticos pelo menos, e para manter o produto tão sólido quanto possível. Esse filme de mais de 270 milhões de dólares precisava de todas as vantagens possíveis, porque ele era ultra significativo para o estúdio, e todo mundo ia comparar isso com o clássico animado de 37. Então a ideia de que eles não tinham algum tipo de cláusula que proibisse a Zegler de falar bobagem, sinceramente eu acho que é o fim da várzea. Tem uma coisa realmente interessante em jogo aqui. Uma das coisas que o artigo da Variety menciona é que a Disney supostamente não respondeu a Rachel Zegler porque eles estavam preocupados que estariam fazendo a mesma coisa que fizeram com a Gina, só que eles não acham que fizeram nada de errado com a Gina. Então como é que eles estão preocupados se eles não fizeram nada de errado? Por que não fizeram? Se eles não erraram com a Gina, por que eles não erraram também com a... Não erraram com a Rachel Zegler? Não faz nem sentido. Isso é o que eu acho que está acontecendo e vocês me digam o que vocês acham disso. Conforme o tempo passou, a Disney se tornou cada vez mais relutante em se manifestar sobre o discurso de qualquer pessoa, considerando que o estúdio foi processado em 2024 pela Carano, que afirma que foi demitida de The Mandalorian por expressar suas opiniões sobre questões políticas. Isso foi depois que a Zegler começou a falar mal da animação de 37 e assim por diante na Expo D23. Aparentemente havia talvez executivos, insiders que queriam fazer alguma coisa, mas a Variety nesse artigo está sugerindo que por conta do que estava acontecendo com a Gina Carano, eles não fizeram. Desculpinha furada. Na minha opinião é isso. Desculpinha furada. Só tem um lugar de onde essa informação pode ter vindo de fonte para esse artigo, e esse lugar é a Disney. Pegando as informações de dentro e que vieram da Disney, não tem dúvida de que todas essas coisas tiveram que vir da empresa. E o fato de que é corroborado sugeriria que a Disney sabe que está com um abacaxi gargantuélico nas mãos, com o caso da Gina Carano. Eu acho que eles sabem que não querem se expor a outra pessoa que vai levar eles para o tribunal com a cultura de Hollywood, porque se eles perderem isso, vai mudar a forma como eles tratam conservadores e moderados. Eu estou começando a ver abordagens ligeiramente diferentes na esfera política em Hollywood. Isso não significa que eles não estejam ofuscados pelo mau comportamento de todos os outros lá. Mas eu diria que vai ter um efeito inibidor sobre isso daqui para frente. E eu acho que cada contrato vai incluir cláusulas sobre ética e descreve o comportamento adequado nas redes sociais. Você inclui isso como parte do contrato em qualquer filme ou programa de televisão que você montar. Eu acho que é uma ideia. O problema é que a maioria dessas pessoas que se veem como ativistas não estão nem aí, eles não se importam, eles não vão dar a mínima para essas cláusulas. Pelo menos até começar a bater no bolso. Mas eu tenho a sensação de que na primeira vez que uma cláusula de ética ou uma cláusula de moralidade perpétua ou qualquer uma dessas questões for acionada, isso vai provocar um efeito inibidor também. Porque esse filme falhou, em parte, talvez em grande parte, porque a Zegler abriu a boca. E The Mandalorian teve sucesso em grande parte por causa da Gina Carano. E isso é inegável depois da queda da série. Eles sabiam que Rachel Zegler era um problema desde o primeiro dia. Isso foi antes mesmo de começarem a filmar a Branca de Neve. E eles seguiram com isso até o fim, em vez de só trocar ela por uma atriz que fizesse sentido no filme. Mas eles queriam manter ela, porque ela é latina e, teoricamente, haveria pontos de diversidade a serem ganhos. No fim das contas, foi justamente o contrário. Você lidou com uma criança problemática, que era um problema desde o início, você viu isso, você deveria ter visto isso chegando. Muita gente viu o problema, eu vinha falando disso há meses, e mesmo assim os caras insistiram em colocar ela como uma princesa da Disney. É da Branca de Neve que a gente está falando. A personagem é gentil, é doce, é recatada, é inocente, é quase infantil. Você quer uma atriz que possa meio que incorporar isso. E as redes sociais da Rachel Zegler diziam o oposto exato de tudo isso. Isso estava destinado a acontecer e só a Disney não viu. Eles viram essa situação chegando,
mas acharam, na sua infinita arrogância, que poderiam controlar o estrago. Não dá para controlar essas atrizes que só querem ir para as redes sociais, falar, disparar suas ideologias. Então, a melhor coisa a fazer é não contratar elas em primeiro lugar. Então o problema vai se corrigir, elas vão perceber em algum momento, eu espero, que não estão mais conseguindo trabalho e pode ser que parem de falar tanta groselha. Vamos tomar um exemplo aí de Acolyte, tá? Para não dizer que a gente falou só da Zegler. Acolyte. Quando a Amanda Stenberg, né, a atriz que fez a Osha na série, quando ela sai e lança uma música contra os fãs de Star Wars, vocês vão contratar ela para quê? Me diz. Ela vai lançar música contra os fãs no próximo projeto em que ela estiver, se ela não conseguir o que quer ou se as pessoas tiverem alguma crítica sobre ela? Então simplesmente não contratem essas atrizes. Problema resolvido. De nada. Mas como isso foi feito antes, agora que o dado foi lançado, por assim dizer, tem que ter consequências para essas atrizes, certo? Quer dizer, Amanda Stenberg, Zegler, elas afundaram esses projetos. Você tem que começar a impor regras sobre essa gente. Tem que ter alguma consequência, ou então esse efeito inibidor nunca vai acontecer. Contrata gente que consiga trabalhar em equipe desde o início. Se você assistir aos créditos, no final dos filmes, eles estão cada vez mais longos ao longo dos anos. Cada blockbuster, como o Branca de Neve, por exemplo, tem em torno de 8 mil a 10 mil pessoas trabalhando nele, de diversas equipes diferentes, diversas empresas diferentes agregadas a esse projeto. Então, os chiliques de pseudo-estrelinhas deslumbradas como a Zegler estão afetando muita gente. E isso é algo para se pensar também. Eu ouvi muita gente falando sobre a idade dela. Ai, Barba, mas ela é jovem, ela só tem 23 anos. Olha, a Jenna Ortega também é, e a gente não vê ela falando essa quantidade descomunal de groselha que a Zegler fala. Hailey Bailey foi uma princesinha perfeita em A Pequena Sereia, mesmo que eu discordasse da questão da troca de raça, mas ela incorporou o papel da Ariel da maneira que você esperaria que uma princesa da Disney fizesse. Tanto Ortega quanto Bailey são jovens e fazem um trabalho perfeito se comportando na mídia, nas redes sociais. Rachel Zegler simplesmente não precisa de mídia social. Eles deveriam tirar isso das mãos dela, mas isso não tem nada a ver com a idade. Isso tem tudo a ver com narcisismo. Isso tem tudo a ver com imaturidade. Basicamente é disso que se trata. Então, sim, eu também estou cansado dessa desculpa. Não se pode justificar um comportamento assim. E antes de terminar o vídeo, eu quero aproveitar e agradecer aos membros do canal. Sem o apoio de vocês, o nosso trabalho aqui seria muito mais difícil. Valeu mesmo, galera, de verdade. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.